Pessoas que costumavam não acreditar em fantasmas mas acreditam agora. Que experiência mudou sua mente? Então, no ensino médio trabalhei em festas de aniversário de crianças. O local era basicamente uma academia gigante. Aulas de ginástica e dança também eram realizadas lá. Um dia entrei e uma das garotas com quem trabalhei, que era muito espiritual e muito religiosa, ficou totalmente apavorada. Durante a aula de ginástica que ela dava naquela manhã, uma das crianças estava olhando para o teto. Quando ela perguntou ao garoto o que ele estava fazendo, ele disse: "Tem um garotinho lá em cima", e apontou para o teto. Estranho o suficiente, mas tanto faz. Crianças são estranhas. Mais tarde, duas meninas que estavam trabalhando em uma festa de aniversário antes da minha saíram da academia e ficaram visivelmente abaladas. Um par de gêmeos de 5 anos desceu por um escorregador e depois olhou para o teto. Ambos disseram que havia um garotinho lá em cima, no mesmo lugar no teto que o garoto da aula de ginástica matinal. Todos nós entramos e inspecionamos o teto e, claro, era apenas um teto regular cinza de armazém, mas estávamos todos super apavorados naquele momento. Durante minha festa eu estava empurrando um garotinho no balanço gigante que tínhamos na academia. Ele também começou a olhar para o teto. Ele disse diretamente na minha cara: "Ei, tem um garotinho aí em cima." Contamos a todos os nossos colegas de trabalho e gerentes sobre as 3 experiências separadas que tivemos hoje com crianças de diferentes festas e classes vendo um garotinho no teto. No dia seguinte tivemos um intervalo entre as festas e ninguém estava na academia. Há câmeras na academia que permitem que os pais vejam seus filhos brincando no saguão. Meu gerente nos chamou para fora da sala de descanso. "Pessoal, vejam isso." Saímos e vemos a tela que está transmitindo da academia está mostrando aquele balanço gigante indo e voltando, mas ninguém está lá. Ainda não tenho certeza se acredito, mas houve algumas coisas estranhas na minha vida que não consigo explicar. Quando eu tinha 5 anos, acordei no meio da noite e minha avó estava parada na ponta da minha cama vestindo uma saia azul petróleo e uma blusa combinando. Lembro que era verão e o céu ainda estava um pouco claro, mas não o suficiente para eu conseguir enxergar direito. Então acho que era por volta das 21 horas. Eu me sentei, ela colocou o dedo nos lábios e esfreguei os olhos algumas vezes porque estava com sono. E quando olhei para trás, ela tinha ido embora. Eu apenas me aconcheguei de volta sob minhas cobertas pensando em como era bom vê-la, porque eu não a via há séculos e eu esperava que ela ainda estivesse lá quando eu acordasse. Na manhã seguinte minha casa estava estranhamente silenciosa. Minha mãe estava com um humor pior do que o normal e ela estava chorando. Então perguntei o que havia de errado. Minha avó faleceu na noite anterior. Ela estava atravessando uma rua depois que seu bingo acabou e caiu. Era por volta de 8h30 e cerca de 60 quilômetros de onde morávamos. Ela teve uma hemorragia cerebral maciça no meio da estrada e nem conseguiu chegar ao outro lado da rua. Ela estava vestindo uma saia azul petróleo e blusa combinando. Minha esposa e eu juramos que nossa filha costumava falar com fantasmas quando era criança. Ela era filha única na época. A primeira vez que me lembro foi ela me dizendo que estava falando com Nana. Era assim que eu chamava minha avó, que faleceu cerca de 15 anos antes de minha filha nascer. Minha filha era jovem e eu nem tinha falado sobre Nana com ela. Então mostrei uma foto e perguntei com quem ela falava. Havia 4 mulheres, 3 das quais eu nem conhecia, mas sem hesitar ela apontou para minha avó. Ok, nada demais. Alguns meses depois minha esposa e eu estamos tentando ter um segundo bebê. Depois que minha esposa engravida, minha filha fica sentada ao lado dela no sofá e coloca a cabeça na barriga e diz: "Mamãe, tem um bebê aí dentro." Ok, talvez seja coincidência. Ela nos ouviu dizendo alguma coisa. Algumas semanas depois minha esposa abortou. Talvez minha filha tenha percebido nossa tristeza e ela novamente coloca a cabeça na barriga e diz: "Mamãe, não tem mais bebê aí dentro." Então vários meses e mais um aborto bem precoce. Minha filha nos diz: "Eu estava conversando com meu irmão ontem à noite e ele disse que minha irmã virá morar comigo em breve." Novamente, ela é filha única e não tinha irmão. Ainda estávamos tentando neste momento, mas não tínhamos feito nenhum teste. Nós fizemos um teste naquela noite e ela estava grávida. Quando chegou a hora de revelar o sexo, nem me interessei. Minha filha já havia dito que era uma menina. Hoje eu tenho 2 filhas. Certa vez, quando eu estava na universidade, fui ver meu terapeuta que eu vinha consultando 2 vezes por semana há cerca de 5 meses. Neste dia ele estava estranhamente quieto e eu perguntei se ele estava bem. Ele disse que estava bem e continuamos com o que seria uma de nossas sessões mais inovadoras. Muitas memórias reprimidas surgiram através dele que me ajudaram a me curar. No final da sessão perguntei a ele por que ele estava agindo de maneira diferente hoje em relação aos outros dias. Ele disse que quando entrei estava acompanhado por uma pessoa guerreira. Ele disse que teve a sensação avassaladora de ter o melhor desempenho profissional que podia naquele dia, e que teve a sensação de que esse guerreiro havia travado muitas batalhas para me proteger. Isso parece coincidência. Exceto que 10 anos depois eu estava morando do outro lado do mundo. Eu tinha um vizinho porto-riquenho que via ocasionalmente e acabei ficando muito próximo dele e de sua família. Um dia, enquanto eu estava passando, ele meio que ficou quieto e estranho e depois disse em um inglês quebrado: "Você sabe que há um soldado que segue você por aí?"
Eu soube imediatamente de quem ele estava falando. Em ambos os casos o guerreiro foi descrito da mesma forma, pouco mais de 1,80 m, cabelos loiros encaracolados e vestindo roupas primitivas de guerreiro e estranhamente um cara branco. Nenhuma dessas pessoas poderia saber que meu irmão mais próximo, que faleceu aos 14 anos, tinha mais de 1,80 m de altura, com cabelos loiros encaracolados e sempre foi meu protetor. Eu tinha 8 anos quando minha avó morreu, fiquei triste, então cerca de 2 meses se passaram e eu estava indo para a casa da avó onde meu avô mora. Então eu acordo às 3 da manhã e ouço passos na porta do quarto. Congelei quando vi minha avó andando até mim e ela disse: "Olá, docinho", e foi embora. Não era paralisia do sono porque eu podia mover minhas mãos e pés. De manhã eu contei ao meu avô sobre isso e ele disse: "Eu tenho visto a vovó quase todas as noites. Ela gosta de visitar, então não tenha medo da próxima vez que ela te visitar." As cinzas do avô da minha namorada estavam em uma pequena prateleira na sala de estar, bem ao lado de uma estátua de anjo muito sólida e pesada. Bem, um fim de semana ela e eu estamos brincando no sofá da sala e com o canto do meu olho vejo a estátua do anjo voar para fora da parede acompanhada de um grunhido profundo. Agora, quando digo que essa coisa voou da parede, estou falando de 7 a 8 pés de ar antes de pousar na madeira dura e deixar um amassado onde a asa bateu. Mesmo se essa coisa tivesse caído da parede, teria caído direto, não teria subido com força. Bem, nós dois ficamos lá em estado de choque e eu sussurrei se ela tinha ouvido o grunhido também, com o que ela concordou. Naquela noite no jantar contamos aos pais dela o que aconteceu e a irmã mais nova de Megan começou a chorar dizendo que tinha visto uma figura escura ao pé de sua cama nas últimas noites, mas não queria que ninguém pensasse ela era louca. O avô que faleceu tinha problemas de saúde mental que causavam muita dor. Quando eu tinha cerca de 10 a 14 anos tive uma insônia terrível. Eu imaginava coisas e me sentia incrivelmente insegura, como se estivesse sendo observada, embora nunca admitisse isso para ninguém. Comecei a dormir apenas no sofá de costas para a parede, e tinha que ter a TV ou algum tipo de luz acesa. Eu perdi uma quantidade imensa de escola por causa disso, então minha mãe me fez ver um neurologista. O neurologista me diagnosticou com algumas coisas, mas a parte louca foi que durante meu estudo do sono eu dormi incrivelmente bem sem problemas. E dormi na cama de verdade. Eventualmente fui transferido para um hospital infantil, e falando com o médico expliquei que veria as coisas e me senti desconfortável. Eles pensaram que eu estava com paralisia do sono. Quando contaram à minha mãe, ela ficou branca como um fantasma. Ela me puxou de lado e explicou que estava experimentando coisas também. Ela descreveu em detalhes o que eu estava vendo. Naquela noite ela se aproximou do meu irmão e fez perguntas amplas e ele também descreveu o que experimentamos. Foi então que percebi que devíamos ter atividade paranormal e tenho acreditado nisso desde então. Quando nos mudamos daquela casa, todos os meus problemas de sono pararam abruptamente, não tive mais isso desde então. Trabalhava em uma piscina pública. Trabalhava sozinho depois do expediente limpando o prédio e a piscina. Uma noite por volta das 2 da manhã estou limpando os vestiários. A piscina foi fechada por 4 horas neste momento. Então ouço o som da risada de uma criança e pés descalços correndo pelo deck da piscina. Eu saio e examino a área. Não há ninguém à vista. As portas estão todas fechadas e trancadas. Não há nenhum lugar onde uma criança possa se esconder. Não há pegadas molhadas no deck da piscina. Verifico novamente as portas e os monitores de segurança. Eu sou a única pessoa no prédio. Foi inquietante. Eu estava visitando minha mãe depois que meu pai faleceu. Ela foi fazer compras com a irmã e me deixou sozinha. Eu ouvi meu pai tão claro como o dia em seu quarto. Ele se levantou da cadeira do computador, caminhou até a porta e a abriu. Ele desceu as escadas e parou no último degrau por alguns segundos antes de voltar para seu quarto e fechar a porta. Eu provavelmente estava a 1,5 m dele na sala de estar. Eu apenas congelei. Isso assustou o inferno fora de mim. A maioria da minha família é extremamente religiosa e acredita em fantasmas de todo o coração. A maioria deles afirmou ter visto algo paranormal em algum momento de suas vidas. Eu não era muito religioso e sempre pensava comigo mesmo: se eu não vi, então não é real. Isso mudou durante meu último ano em faculdade. Eu estava cuidando do cachorro na casa da minha tia-avó enquanto ela estava fora da cidade por alguns dias. Um pouco depois da meia-noite estou assistindo a um filme e o cachorro da minha tia começa a latir como um louco e sobe as escadas a toda velocidade. O cachorro era pequeno, mas feroz. De repente, claro como o dia, ouvi uma voz grave no topo da escada dizer: "Cachorrinho mau." A voz era profunda e masculina. Subi porque tinha certeza de que ninguém mais deveria estar lá. Olhei em volta e não havia ninguém à vista. O cachorro ainda estava latindo para algo que eu não conseguia ver. Ela estava apenas latindo para um corredor vazio. Foi quando ouvi passos se afastando de nós pelo corredor e entrando no quarto da minha tia. Eu podia ouvir os passos, mas não podia ver ninguém os fazendo. Eu saí daquela casa com o cachorro e fui para o meu carro. O cachorro e eu dormimos lá durante a noite. Não tenho certeza do que experimentei naquela noite, mas definitivamente acredito no paranormal agora. Nunca contei à minha tia o que aconteceu, mas aparentemente meu tio-avô marido
marido dela havia falecido naquela casa alguns meses depois que eu nasci. Eu nunca o conheci, mas estou disposto a apostar que foi ele quem eu ouvi naquela noite. Eu estava hospedado no Stanley Hotel em Estes Park, o hotel que inspirou Stephen King a escrever O Iluminado. Por volta da 1 da manhã ouvi o que parecia ser crianças correndo para cima e para baixo nos corredores entremeadas de risadas. Abri a porta para ver o que diabos estava acontecendo e não vi nada. Pequenos insetos rápidos, pensei. Então na manhã seguinte, quando meu sogro e eu fizemos um tour pelo prédio, o guia parou bem em frente ao nosso quarto para nos contar a história de meninas cujos fantasmas podem ser ouvidos correndo para cima e para baixo naquele mesmo corredor. Então, minha avó costumava morar comigo. Ela estava no quarto ao lado do meu e se levantava no meio da noite para usar o banheiro que fica no meu quarto. Há uma queda do quarto dela para o meu, então colocamos uma luz noturna do lado de fora do banheiro para que ela pudesse ver o caminho. Foi assim por cerca de 12 anos. Apenas alguns dias depois que ela faleceu, eu estava na minha cama com meu gato e meu cachorro lendo um livro ou algo assim. Lembro-me de meu gato e cachorro acordando e olhando para a luz da noite. Meu gato se levantou e foi até a luz, apalpando-a e fazendo biquinhos. Meu cachorro ficou quieto sem latir. Eu o agarrava para que ele se acalmasse ou adormecesse, mas ele nunca tirava os olhos daquele ponto. Foi quando viu que só posso dizer que parecia uma luz se curvando em torno da luz noturna. Eu tinha certeza de que era minha avó voltando para usar o banheiro e checando a mim e a casa. Até hoje eu ainda tenho aquela luz noturna e a acendo todas as noites para ela. Eu não a vi ou experimentei nada parecido novamente, mas tenho certeza que ela ainda está por perto. Quando eu estava no final dos meus 20 anos, eu estava namorando minha namorada. Nós estávamos juntos por um tempo. Em um verão, sua irmã foi sequestrada e falecida por um grupo de 6 homens. Todos os homens foram eventualmente capturados e julgados. As provações e as consequências para a família foram devastadoras e debilitantes para eles por muitos e muitos anos. Avanço rápido. 3 meses após o funeral, cheguei na casa da minha namorada para esperar que ela saísse do trabalho como enfermeira em um hospital local. Nenhum de seus pais estava em casa. Só eu sozinho em casa. Então entrei na sala da família, liguei a TV, sentei no sofá, me acomodei e comecei a assistir. Clara como um sino, ouvi a voz da irmã da minha namorada no meu ouvido direito bem perto do meu ombro chamando meu nome. Virei-me para olhar para o assento ao meu lado e é claro que não havia ninguém lá. Fiquei olhando para o lugar no sofá ao meu lado por um longo tempo, sentindo-me um pouco desconfortável. Desliguei a TV e saí para esperar na varanda. Eu era um dos bombeiros que trabalhavam no Marco Zero para o dia 11. Perdi 2 dos meus amigos e isso ainda me persegue até hoje. Enquanto caminhava pelos escombros, ouvi alguém gritando. Corri para onde quer que ouvisse o som e só encontrei um corpo retorcido em um vergalhão. O corpo estava queimado e pálido, e parecia que estava lá há algum tempo. Eu assisti um bombeiro subir os escombros em minha direção e me abraçar. Eu estava confuso, mas entendi por que ele queria um abraço. Eu o abracei de volta e quando abri os olhos não havia bombeiro. Fiquei ali segurando um capacete. Não sei como consegui esse capacete, mas estava em minhas mãos. A área dourada na frente tinha sido bronzeada e um buraco na lateral do capacete com líquido vermelho seco ao redor. Eu estava segurando este capacete em lágrimas na frente de um civil empalado. Eu fiz algumas pesquisas e o bombeiro que eu abracei aparentemente faleceu 3 horas antes de eu o ver. Ainda tenho esse capacete e jamais esquecerei o abraço que o bombeiro caído me deu. Eu ainda não acredito em fantasmas, mas eu tive uma experiência estranha. Eu tinha um gato que encontrei em uma vala há muitos anos. Ela era fofa e eu a acariciei. Então ela me seguiu de volta pelos trilhos do trem cerca de 1,5 km até minha casa. Abri a porta para ela e ela entrou. Foi-lhe oferecida a oportunidade de voltar para fora e o fez por um momento. Mas depois voltou. Ela era minha para sempre. Eu tive muitos animais de estimação ao longo dos anos e amei todos eles. Mas este era diferente. Ela queria estar perto de mim o tempo todo. Eu costumava dizer que nunca tive um gato que me fizesse sentir como se meu espaço pessoal estivesse sendo violado antes. Ela me seguiu até a cama todas as noites e me ronronou para dormir. Ela faleceu bem rápido e eu mal tive a chance de dizer adeus. Eu sabia que ela estava doente, tendo sido diagnosticada com hipertireoidismo. O que os donos de gatos saberão que não é uma boa coisa de se ouvir. Eles vomitam sua comida e definham lentamente, eventualmente sucumbindo à insuficiência cardíaca congestiva ou danos nos rins. Ela tinha piorado e eu pensei que seu tratamento não estava funcionando. No exame eles encontraram tumores em seu estômago e fígado. Ela havia recebido um golpe mortal e só ia sofrer cada vez mais. Na mais dolorosa que já tive que lidar, eu a coloquei no chão e ela temeou uma última vez antes do final. Esqueci de mencionar que essa gata também era a mais falante que eu já tive. Ela francamente não calava a boca. Eu a enterrei no quintal para mantê-la perto e tentei dormir na completamente tristeza. Quando me deitei ouvi algo familiar. Eu moro em uma casa velha e meu quarto não
tem porta, então instalei uma daquelas portas de correr de plástico. As ripas de que é feita fazem um som de estalo quando são tocadas. Ouvi isso e um momento depois senti o pé da minha cama se mexer, e pude sentir o colchão se deformar ao redor dos meus pés ao lado das minhas pernas e grosseiramente até meus quadris. Olhei e não tinha nada. Eu não sei como explicar isso. Não acredito em fantasmas e tenho certeza de que o luto pode causar alguns distúrbios psicológicos bastante significativos. Uma rápida leitura do meu histórico de posts mostrará muito rapidamente que eu sou qualquer coisa menos fofinho. Mas eu estava absolutamente no tipo de tristeza profunda em que se esperaria que eu amava aquele gato mais do que basicamente qualquer outra coisa. Mesmo digitando isso agora anos depois meus olhos se enchem de tristeza pelo meu amigo perdido. Eu poderia descrever o som das ripas de plástico como uma brisa ou uma alucinação. Membros mais velhos da minha família disseram que viram meu pai depois que ele faleceu e eu li sobre alucinações induzidas pelo luto antes, mas senti meu colchão se deformar assim, exatamente do jeito que ela costumava rodear meus pés e vir para o meu lado. Eu não sei o que pensar. Eu estava sempre em cima do muro sobre fantasmas porque não havia evidência científica de que eles fossem reais. Eu estava passando por uma grande fase de questionamentos com religião e vida. Minha família se mudou para uma antiga casa de fazenda quando eu tinha 12 anos. O nome original dos proprietários ainda estava no antigo celeiro nos fundos e encontramos várias antiguidades antigas embutidas nas paredes quando renovamos completamente o local. Algumas coisas estranhas e finais aconteceram depois que nos mudamos, mas coisas distintas começaram a acontecer comigo depois que fiz 16 anos, mas nunca com minha irmã até depois que ela fez 16 anos também. A memória mais proeminente que tenho. O andar de cima consistia em 2 quartos. Um quarto era o quarto no topo das escadas. O segundo quarto ficava em uma sala separada logo à esquerda do topo das escadas. Eu tinha o quarto privado e o quarto da minha irmã era o patamar. Quando alguém subia as escadas era muito distinto. Você podia ouvir cada passo individual e os rangidos ficavam mais altos à medida que a pessoa se aproximava. Então uma noite eu estou sentada na minha cama assistindo TV ou algo assim e eu ouço minha irmã subir os degraus e ir deitar na cama dela. Então eu começo a falar com ela. Quando ela não me responde eu fico irritada e entro seu quarto para descobrir qual é o seu problema. Só que ela não está lá. Minha mente explodiu porque eu sei que a ouvi. Eu chamo por ela e ela estava lá embaixo o tempo todo. Nós nunca nos sentimos ameaçadas, mas parecia que essa entidade gostava de pegar apenas em mulheres. Mesmo minha mãe, que absolutamente não acredita em fantasmas, teve que admitir que algumas coisas estranhas aconteceram. Acho que o mais engraçado foi puxar meu rabo de cavalo enquanto lavava a louça. Eu não sei por que foi tão engraçado. Só me fez rir que o que quer que fosse parecia brincar com meu cabelo. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.